Então, continuando. Os fundamentalistas, então, eles resolvem optar por um sistema fechado e isolado. E isso não é bom. Isso não é bom para coisa alguma, para doutrina alguma, para pensamento nenhum. Isso não é legal. Por muito tempo, preste atenção nisso, o protestantismo ele se viu obrigado a caminhar por esses dois extremos, tá? Por um lado, os liberais, que estavam integrados com a cultura e com a ciência do seu tempo, tá? Porém incrédulos quanto ao sobrenatural da Bíblia. No outro lado, no outro extremo, estavam os fundamentalistas, crentes na inspiração das escrituras, mas sem diálogo com o seu tempo. Então a gente precisa ter muito cuidado com os extremos, tá? Você não pode viver fechado dentro de uma ostra, né? Sem se comunicar com ninguém, sem ensinar, sem influenciar, mas você também não pode viver em uma sociedade absorvendo a sociedade para você. Não é assim. É preciso que haja um equilíbrio, porque os dois extremos são perigosos. Então vamos lá. Quando chega no meado do século XX, ressurge com força o movimento evangelical. Esse evangelicalismo ele propõe uma leitura ortodoxa da Bíblia, crendo que ela é inspirada e inerrante, mas com uma linguagem inteligível ao seu tempo, tá? Quer dizer, você crê nas escrituras como infalível, como inerrante, como inspirada, mas ela pega o texto bíblico, ela não fica alegorizando, ela não fica inventando nada, mas ela faz uma exegese correta e aplica isso ao seu tempo, aos seus dias atuais. Mantém um diálogo com a sua época, que é importante, não foge da academia, tá? São os estudiosos, o diálogo com essas pessoas, aprender mais e mais, ensinar mais e mais, propaga a mensagem cristã com ousadia, tá? Não tem medo, não se cala diante da sociedade, rebate as provocações, mas sempre na palavra, com intrepidez, com ousadia, com respeito, com moderação. Tenta unir a emoção, a piedade e erudição bíblica. Isso é o que a gente tem observado nos nossos dias, não é verdade? Quanto melhor for a fala daquele que está no púlpito, mais ele atrai as atenções. Isso a gente tem observado com muita frequência. Então preste atenção. Os mais famosos representantes desse movimento, desse evangelicalismo contemporâneo, são, entre outros, Lewis, John Stott, Parker e Francis Schaeffer. Esses homens são grandes influenciadores desse movimento. Tem muita literatura desses homens no mercado, tem muita literatura na internet, muita coisa fácil de baixar, de rápida leitura, fácil compreensão, tem muita coisa boa a respeito deles, tá? É bacana até se vocês tiverem oportunidade de baixar um material deles, baixa, dá uma lida. O Lewis, então, ele tem uma coletânea de livros, tudo fininho, pequenininho, fácil de você ler, rápido, muito bom, bom material. E assim, é palavra pura. Eles são muito bons de Bíblia, muito bons mesmo. Concluindo, em maior ou em menor grau, todas essas correntes interpretativas que a gente vem falando nessas duas últimas aulas, elas estão presentes nos dias de hoje. Estão. Se você for parar para analisar as mensagens, os pregadores, os púlpitos, você vai perceber que cada um tem uma característica dessas que a gente acabou de estudar, tá? E é comum a gente assistir pregações com interpretações alegóricas do texto, e toda vez que eles se referem ao texto, é uma interpretação diferente. Lembram a exegese quádrupla medieval? Lembra que a gente falou na última aula? Cristãos defendendo a inspiração bíblica, valendo-se de significados numéricos de palavras bíblicas e tentando descobrir mensagens ocultas nas escrituras.
eles começam a relacionar textos que nada têm entre si, lembrando a prática dos cabalistas judeus. Lembra que a gente falou na última aula? E na academia vai predominar a teologia liberal. Mas a hermenêutica ortodoxa, que lê a Bíblia como palavra inspirada e inerrante de Deus, ela está presente, sempre esteve e sempre estará na teologia evangélica. Começando por Cristo e seus discípulos, quando faziam referência ao Antigo Testamento, passando pelos principais teóricos, como Agostinho, que a gente falou na última aula, Nicolau de Lira, Erasmo, Lutero, Calvino, até hoje com o movimento reformado. A partir daqui a gente vai iniciar o estudo de princípios hermenêuticos, consagrados pelos pais apostólicos e reformadores, com ênfase na interpretação histórica gramatical da Bíblia. Tá? A gente deu essa volta toda, falou sobre tudo isso para a gente entender que na hora de fazer a exegese, na hora de fazer a interpretação do texto, muitas pessoas erram, cometem exageros, cometem falhas, e a gente não está livre disso. Não é porque você é um estudioso, não é porque você conhece que você não vai errar. Erra. Mas assim, esses erros graxos, esses erros gritantes, a gente precisa ter muito cuidado. A gente vai observar isso no púlpito, e isso você vai ouvir, você vai identificar, mas isso não pode modificar a sua fé. Isso não pode modificar o que você pensa. Eu me lembro que um dia em sala de aula eu falei assim, se alguém quiser ler algum livro apócrifo, pode ler, só para conhecimento. E um aluno falou assim, tem gente que se lê isso aí, perde a fé, abre mão da fé. Então, se isso acontecer, é porque você nunca creu, nunca teve fé, tá? Porque o conhecimento está aí, a leitura está aí, o material está aí para a gente ler, estudar, e até mesmo para na hora que você ouvir determinada coisa vindo da boca de alguém, você saber identificar e saber separar aquilo que te alimenta e aquilo que te faz mal, tá? Então, para isso é importante conhecer, tá? Na página 44 da apostila, a gente vai começar a falar, que é o capítulo 4. Olha eu aqui, capítulo 4. Princípio histórico. Eu tô aqui meio perdida porque tem uma pessoa ligando 599 vezes seguidas para mim e eu recusando a ligação, tá me deixando nervosa. Mas eu não vou parar a aula por causa disso. Liga depois. Bom, o princípio histórico. Nesse capítulo aqui, a gente vai iniciar a análise da hermenêutica geral, que são os grandes princípios que vão reger a exegese bíblica, tá? E isso é importante, prestem atenção nisso, porque tem uns cliques assim que a gente não pode deixar passar, tem que prestar bastante atenção, estar bem atento, tá? Eu sinceramente olho para vocês, eu creio, eu tenho fé, eu vejo em vocês algo que de repente vocês nem imaginam, não percebem, não veem, mas está aí dentro de vocês. Vocês têm potencial, têm capacidade de se tornarem líderes de valor. De repente hoje você é tímido, você acha que não tem capacidade, não tem condição, mas você tem sim, tá? E estude, se prepare, porque pode ser que futuramente você vai se lembrar disso que eu estou falando agora e você vai dizer, se cumpriu. Eu creio nisso, se cumpriu, tá? E às vezes a gente está tão confiante de si, porque eu sou tal, porque eu falo com desembaraço, porque eu falo com ousadia, porque eu conheço, eu entendo, eu interpreto, e às vezes essa confiança toda vai te fazer tropeçar. Então é importante o conhecimento, o equilíbrio, a maturidade, tá? E o querer. Eu espero que você queira realmente aprender, que você queira se dedicar, queira se debruçar sobre tudo isso e queira principalmente colocar em prática. Queira ser usado, ouviu? Queira ser usado, porque Deus ele quer usar todos nós, mas e nós queremos ser usados? Queira ser usado.
Vamos lá. Esses princípios de exegese é de certa forma também o mais importante, porque mais fundamental é a análise do contexto histórico que deu origem ao texto, a gente vem falando isso desde o início. Junto à análise do contexto histórico, a gente aplica também a análise cultural e contextual. Esses três princípios hermenêuticos, quando são aplicados ao texto, eles constituem a base para qualquer exegese bíblica, para interpretar qualquer texto. Conheceu a história, a cultura, aplica tudo isso, o contexto, você vai conseguir ler o texto, vai conseguir interpretar e transmitir a mensagem, tá? Se a gente lembrar sempre dos princípios aqui propostos nesse estudo, a gente vai ter assegurada as bases mínimas necessárias para a leitura bíblica, seja de qualquer livro, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, qualquer livro, tá? Então vamos lá, a gente precisa fazer 4 perguntas básicas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum quando vai ler um texto da Bíblia. 4 perguntas básicas, agora não é mais assim não, é assim, 4 perguntas básicas. Vamos lá. A primeira pergunta, qual é a situação histórica que envolve o autor e os leitores quando foi escrito o livro? Qual foi a situação histórica? Marquem isso aí na sua apostila, bota lá uma estrelinha do lado, marque com corretor, marque lá com aquela canetinha amarela, marca, vai lá. Qual é a situação histórica que envolve o autor e os leitores quando foi escrito esse livro? Lembra daquele trabalhinho que eu passei para vocês? Lembra de cada livro? Foi escrito por quem? Em qual época? O que estava acontecendo? Qual era o cenário? Olha aí a importância. Qual é o ambiente? Segunda pergunta a se fazer. Qual o ambiente específico, cultural e a finalidade do livro? Qual é o ambiente cultural específico e a finalidade desse livro? Livro de Carta aos Romanos, por exemplo. Qual é o contexto imediato? A terceira pergunta, contexto imediato do texto, que vem antes e depois da passagem. Lembra que eu falei para vocês? Lê, tá com dificuldade? Lê antes, lê depois, lê antes, lê depois, para você entender. Quarta pergunta, como esse texto se aplica na minha vida? Não é só ler, é ler e aplicar. A passagem lida tem aplicação restrita aos leitores originais ou é normativa para a gente também? Aquilo que você está lendo ali só serviu para aquele tempo ou serve para a gente também? É uma coisa a se ter cuidado, porque senão a gente começa a criar doutrinas, né, que eram coisas vigentes para aquele povo, para aquela cultura, para aquele momento, mas que não serve para a gente hoje, e aí a gente começa a pegar e aplicar nos dias atuais. Enfim, vamos lá. As 3 análises, histórico, cultural e contextual, que a gente vai ler aqui, vai ajudar nas respostas e nessas perguntas também, tá? No contexto histórico e cultural, a gente vai estudar como a situação política, militar, jurídica, econômica, como a cultura daquela época e os costumes influenciam na compreensão dessa mensagem, tá? É importante conhecer tudo que estava acontecendo naquele período, naquela época em que a mensagem foi escrita, tá? Quando a gente começa a ler o livro de Mateus, por exemplo, que a gente começa a falar a respeito de Roma, dos soldados, é importante a gente conhecer tudo que diz respeito da formação daqueles soldados, porque Paulo, quando ele vai escrever suas cartas, ele fala a respeito da armadura de Cristo, por exemplo, e cada parte da armadura, ele está fazendo referência à armadura dos soldados romanos, e ele pega isso aí e ele começa a aplicar o texto bíblico, usando aquela figura do dia a dia do soldado, para que as pessoas que veem
aquela figura no meio da rua, ela possa fazer uma leitura rápida. Ela olha o capacete do soldado e ela vai associar o capacete da salvação. O que é que Paulo está falando? Então é importante você ter esse conhecimento. Eu já fiz referência a um livro de usos e costumes. É muito bom, é importante vocês terem isso em casa. É importante vocês terem tempo de ler outro tipo de literatura, para vocês terem conhecimento, tá? Porque às vezes você vai fazer uma ministração, uma coisa tão simples, e você lê o texto e você não tem nada para acrescentar, não tem nada para falar. No tópico, autoria e finalidade do livro, a gente vai aprender e prestar atenção em questões simples como quem foi o autor, como era a sua personalidade, como era a sua teologia, no que ele cria, como que ele entendia, como que ele entendia a mensagem do evangelho, como que ele transmitia isso, para quem ele estava escrevendo, por quê ele escreveu aquela carta, que objetivos ele pretendia alcançar ao escrever aquela carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, exemplos. E na parte do contexto imediato e exegese, a gente vai ver como o contexto anterior e o posterior influenciam na compreensão daquela passagem. Nos perguntando o seguinte: quais os principais blocos do livro e como eles influenciam na passagem que eu estou lendo? O ensinamento desse texto, ele diz respeito a gente, aqui nesse tempo? Ou ele era restrito àqueles leitores primitivos? E aí? Isso porque o que se exige do intérprete, ou seja, daquele que está lendo, é que ele conheça o autor que deseja interpretar. Você precisa saber quem foi Paulo, como ele pensava, como ele pregava, como ele entendeu o evangelho, como ele se comportava nas suas exposições bíblicas, quando ele pregava. E que na medida do possível tenha conhecimento das circunstâncias em que esse livro foi escrito, os fatores que motivaram esse autor a escrever esse livro. Nesses casos, o melhor que o leitor pode fazer é se transportar ao primeiro século antes de Cristo e absorver as condições orientais. Sabe aquele livro, aquele filme Alice através do espelho? Na hora que você vai ler esses livros, você precisa fazer exatamente como Alice, passar pelo espelho. Você precisa se transportar para aquele momento, para aquele local, para aquela situação em que a mulher, a Raabe, a prostituta, está lá na janela da sua casa, colocando lenço vermelho, escondendo os espias. Você precisa se transportar para o momento em que Jacó está cheio de medo de se encontrar com seu irmão Esaú, os sentimentos que ele estava dentro dele naquele momento, medo da reação do irmão, do encontro com o irmão, das precauções que ele tomou, sabe? Se transportar ao momento em que Noé estava convidando as pessoas para entrar na arca e as pessoas recusavam, riam, zombavam, não acreditavam nele. Como aquele homem se sentiu. Enfim, para a gente às vezes entender, você precisa se transportar para aquele local, para aquela situação, para aquele momento, para você ter uma perfeita compreensão do que está lendo. Vamos lá falar um pouquinho de contexto histórico e cultural? Muitas das vezes, quando a gente abre a Bíblia, a gente tem a impressão de estar num país estranho. Isso é comum. Lembra que eu sempre falo para vocês que a Bíblia não foi escrita para nós. Não foi. Não foi escrita para os gentios. Não foi. Não foi escrita para os ocidentais. Não foi. A Bíblia foi escrita para um povo com costume oriental, numa época determinada. É por isso que os costumes são tão diferentes. E a gente às vezes se vê perdido no meio do texto, não é? Por isso é importante conhecer. Palavras, ilustrações, costumes muitas vezes totalmente diferentes dos nossos. Por que é que a mulher samaritana estava sozinha no poço buscando água? E estava sozinha naquele horário? Por que a gente vai precisar entender os costumes das mulheres
para a gente poder saber quais eram as atribuições das mulheres dentro da sua cultura, enfim, uma série de coisas para você poder entender o texto e poder fazer uma exegese bem elaborada. A interpretação literal da Bíblia, ela vai acabar ficando aleijada, capenga, sem o auxílio do estudo das culturas, do ambiente histórico e cultural do livro e principalmente do autor, porque a maneira como o autor interpreta, vê e informa também é importante. Não são coisas mínimas, não são curiosidades, mas são aspectos indispensáveis à compreensão do que é lido. A gente está na página 45. A palavra de Deus, originada de modo histórico, só pode ser corretamente compreendida à luz da história. Tá? A gente está falando de história, de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. A gente precisa entender o que aconteceu. O que nós estamos vivendo, o que o Brasil viveu na época da ditadura. Hoje, quando os nossos filhos estudam história, estudam política, o que eles precisam entender para saber o que foi a ditadura? Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Eles precisam entender o que estava acontecendo no país naquele momento, na política, na economia, na cultura, para que houvesse a ditadura e para que a ditadura agisse daquela maneira e como foi a resposta da sociedade, da população. E não foi apenas um movimento, teve uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ao redor, junto e misturado, e que tiveram influências até os dias atuais. Por quê? Muitas das coisas que você lê, muita literatura, muita música, tá? Influenciada por aquele período. Então você ouve uma música de Caetano Veloso, por exemplo, e você não entende o que ele está dizendo, porque você não se transportou àquela época, você não sabe o que aconteceu naquele período, você não leu, não entendeu, não pesquisou. Mas se você souber o que aconteceu exatamente na época da ditadura, o que estava acontecendo, isso não é uma crítica, tá? Não estou falando contra a ditadura, contra regime nenhum. Eu estou falando apenas do conhecimento, da necessidade, da importância do conhecimento. E aí, se você sabe o que aconteceu naquele período da ditadura, você vai ouvir uma música ou vai ler uma poesia de determinado autor e você vai entender que ele está falando daquele período, em forma de música, de poesia, de crônica, de crítica, enfim, tá? Com a escritura é a mesma coisa. Não é que tudo que ela contém pode ser explicado de forma histórica, não é isso. Mas como revelação sobrenatural de Deus, tem elementos que transcendem os limites históricos daquele tempo. Grande parte, portanto, da revelação vai ser determinada historicamente. E na história a gente vai encontrar a explicação. Mas com outro sentido também, a palavra ela nunca vai ser compreendida corretamente sem que ela seja vista à luz das circunstâncias históricas. Quando a gente lê o livro de Daniel, é importante entender aquele momento do cativeiro, tá? O livro de Neemias, é importante entender aquele momento de reconstrução, a importância daquilo tudo, porque havia uma questão histórica, havia uma questão política, havia uma questão cultural, uma questão religiosa. Então, se a gente não ler e não entender, a gente vai ficar lendo o texto e não vai poder entender, interpretar e transmitir de forma correta. Como tudo aquilo se originou na alma do autor, tudo aquilo que ele está transmitindo, está escrevendo, as suas idiosincrasias, o que ele acreditava, como ele via aquilo tudo. A gente vai ler agora alguns exemplos de como a compreensão do aspecto histórico e cultural ajuda a esclarecer o texto.